Amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos os nossos irmãos através da internet, todos os que estão conosco, ainda que não muitos, mas sempre somos agradecidos a Deus pela vida de cada um. Vamos fazer uma oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela vida, pela oportunidade de existir neste tempo em que toda a tua palavra foi manifestada. Obrigado por poder vê-la, por poder ser salvo por ela, por poder conhecer e entender, aceitar, Senhor. Obrigado por nos aceitar. Nós não temos nenhuma valia. O Senhor pagou por nós mais do que nós valemos. O Senhor pagou um preço quando éramos avaliados em nada, e mesmo assim continuamos sendo nada. O valor que temos é o Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai. Se há alguma atitude boa, se há algum ato que praticamos, alguma atitude que seja valorosa, é o Senhor em nós, porque nós somos todos pecaminosos. Pai Celeste, venha estar conosco nesta noite, venha nos ajudar, venha aliviar o cansado, venha curar o enfermo, venha dar graça àquele que precisa de salvação. Abre o coração daquele que tem um coração endurecido, muda o coração de pedra e coloca um coração normal, acessível, para que possa ser tua morada. Rogo pelos meus irmãos, por todos quantos necessitam de uma bênção, por todos quantos necessitam de cura, todos quantos necessitam de libertação, salvação. Rogo por eles, rogo pelos meus. Senhor, esteja conosco enquanto lemos tua palavra, enquanto meditamos na mensagem que foi pregada pelo nosso querido irmão Brana. Obrigado, Pai. Esteja conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, Deus abençoe todos que estão conosco, através da internet, sempre os meus irmãos, irmão Rodolfo Valiente, lá em Cuiabá. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Edilson, a irmã Zenilde, em Belém do Pará. A irmã Ariana, Deus te abençoe, minha irmã. Fiquemos sabendo a respeito do pastor Virgílio, também ali em Canoas. Lamentavelmente, ou não, ele partiu para o Senhor, eu tenho certeza, todo crente devia se alegrar, ainda que os que ficam se entristecem pela falta que faz aqueles que deixam nossas vidas. Mas nós sabemos que muito em breve todos nos reuniremos. Então, o pastor Virgílio, foi encontrar-se com o Senhor, acho que já faz mais de uma semana. Que Deus possa
recompensar sua obra, dando alguém com capacidade para continuar o trabalho ali na cidade de Canoas, né? Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe Mariana, irmão Lucas e toda a família, né? Que sempre nos prestigia com a sua audiência. Vamos ler a palavra de Deus, São João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Hoje nós vamos falar sobre a forma da palavra, ou a aparência da palavra, né? A aparência da palavra. A forma ou a aparência é a mesma coisa, né? Forma. São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Deus abençoe sua palavra. Pode se assentar. O Verbo, nós sabemos, entendemos, temos pleno entendimento. O Verbo é a palavra. Sempre que irmão Brana cita esta escritura, citando bem como está escrito na Bíblia, no princípio era o Verbo, o irmão Brana diz, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Não que a palavra deixou de ser Deus, mas está falando do princípio. A palavra é Deus desde o princípio, desde quando ela assumiu a forma de uma coluna de fogo. A palavra assumiu a forma de uma luz inacessível. É o que nós encontramos na Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele habita, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Esta é a forma, a aparência da palavra. É uma luz inacessível. Nenhum homem pode ver a Deus. Nenhum homem pode contemplar sua forma original sem que pereça. Por isso, quando a palavra, o Verbo, a coluna de fogo, manifestou ao povo de Israel lá no deserto, eles foram acometidos de terror, de espanto, e pensavam que iriam todos serem consumidos por causa da glória, da aparência desta luz, da aparência, da forma
da palavra da coluna de fogo. Então o povo pediu que Deus conversasse com Moisés e passasse as instruções a Moisés, e Moisés assim transmitisse o recado para o povo. Ficou então estabelecido que a palavra se comunicaria ou viria ao profeta, e o profeta entregaria o recado de Deus, o recado da palavra para o povo. Há uma pessoa escolhida, diz irmão Brana na mensagem O Estranho, há uma pessoa escolhida para entrar no sobrenatural. Há alguém selecionado, predestinado, para entrar dentro daquela coluna de fogo. É o que aconteceu com Moisés, diz irmão Brana na mensagem O Desvelar de Deus. Moisés foi para dentro da palavra. Note, meus irmãos, que tem momentos que nós falamos a palavra e isto significa a Bíblia. Mas na maioria das vezes em que vamos citar a palavra, estaremos nos referindo à coluna de fogo, esta luz que está sobre a cabeça do irmão Brana. Aquela luz sobre a cabeça do irmão Brana é a forma original, é a forma que Deus tem, que não muda, que não há variação. A palavra pode mudar em sua forma quando ela se materializa. Então, a palavra pode mudar de forma, de aparência, de feitio, de rosto. Mas quando ela retorna ao seu estado original, ela tem a mesma forma, a mesma aparência. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isto significa esta coluna de fogo, diz irmão Brana, é a mesma ontem com Moisés lá no deserto, hoje com Paulo, quando manifestou em seu caminho, quando ia a caminho de Damasco, e eternamente nos últimos dias. Então, a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés, hoje com Paulo e eternamente com Brana. Irmão Brana diz isso na mensagem Provando a Sua Palavra 222. Irmão Brana fala isso também no terceiro Êxodo 266 ou 76, se não me falha a memória. Irmão Brana diz na mensagem O Desvelar de Deus 299 em diante, a mesma coluna de fogo que manifestou nas outras duas vezes é a mesma que hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ainda que este nome foi conhecido quando a palavra assumiu a aparência do Filho, Jesus Cristo.
a aparência da palavra, a forma da palavra, a visibilidade da palavra. Irmão Branham ensina que Deus não pode ser visto. Então ele criou o Logos, a palavra, a coluna de fogo, o pilar de fogo, para que ele pudesse ser conhecido através desta luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, a palavra é luz, Jesus Cristo é luz, e Ele tem uma luz perfeita, uma luz completa. Nós não podemos viver somente por uma parte da luz. Nós não podemos viver e existir apenas com uma porcentagem de luz. Nós temos que viver por toda a palavra. É o que Jesus diz em São Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra, 100% da palavra. Não é 99%, não é 99,9%, é 100%. E também não é 101% ou 100,5%. Existe 100,5% da palavra? Não, mas os homens também acrescentam. Os homens, nós, omitimos e também acrescentamos. Se não é o Senhor Jesus Cristo vir em nossas vidas e nos guiar em toda a palavra, como bem disse Jesus, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Se não é o Espírito Santo vir e nos guiar em toda a verdade, homens vêm e nos guiam em 99, 90, 80, ou 101, 102, 105. Ou seja, homens vêm e nos pregam apenas uma parte da palavra, uma grande parte da palavra. Outros vêm e nos pregam a palavra e acrescentam, quando a palavra já está em sua medida completa. Quando Deus veio no profeta William Branham, a palavra estava em sua medida completa. A palavra esteve em sua plenitude. As Escrituras cumpriram em plenitude na pessoa do sétimo anjo. Quando atingimos o 7º degrau, a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, a palavra desceu em Apocalipse 10, um anjo forte desceu trazendo um livrinho aberto, e a palavra manifestou-se em sua totalidade. Quando Deus cumpriu o seu trabalho através do irmão Branham, 100% daquilo que nós precisávamos conhecer e saber para estarmos no rapto, se manifestou a nós. Não faltou nada, de modo
que fiquemos aquém, ainda esperando que algo aconteça. Não nos faltou nada, de modo que agora acrescentemos a alguma manifestação mais, a algum homem mais, a alguém que venha e faça algo ainda além do que foi feito através do ministério do irmão Branham. Isto seria acrescentar. E acrescentar é estar fora da palavra. Diminuir, ainda que você possa ter uma parte da palavra. Você pode ser um luterano, um wesleyano, você pode ser um pentecostal, você pode conhecer a mensagem do irmão Branham, mas não ter aquela revelação da totalidade do seu ministério, primeira, segunda e terceira etapa, e ficar aquém. Você pode conhecer a mensagem do irmão Branham, a verdade, mas não compreender aquele acontecimento do Monte Pôr do Sol, não compreender o que aconteceu quando no dia 28 de fevereiro de 1963 a palavra desceu. A aparência da palavra. O irmão Branham diz na mensagem A Coluna de Fogo, citando o livro de Êxodo, durante o dia, ele tinha a forma de uma nuvem, ele estava na forma de uma nuvem. Durante a noite, ele é uma coluna de fogo. É a aparência da palavra. Note que agora não estamos falando da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra na forma de letra, na forma de palavras, na forma de frases, na forma de textos, na forma de profecias escritas, na forma de diálogos, na forma de salmos, na forma de cânticos. A Bíblia é a palavra em uma forma acessível para que os homens possam ter uma breve concepção do que é a palavra original. Porque quando esta coluna de fogo manifesta, ela manifesta segundo os parâmetros daquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia escrita é a identidade, é a identificação da coluna de fogo. Nós temos uma carteira de identidade, ela só é possível por causa da manifestação do nosso corpo, das nossas digitais, da nossa assinatura. Você preenche o seu documento de identificação, data de nascimento, filiação, pai fulano de tal, mãe fulano de tal. É a mesma coisa. Esta Bíblia escrita é o registro da existência da palavra. Irmão Branham diz isso na mensagem, não como eu estou falando aqui, mas o irmão Branham diz: Deus é a palavra e Jesus é a carne da palavra. Esta coluna de fogo é a palavra, esta coluna de fogo é Deus. Note a importância desta coluna de fogo sobre a cabeça deste homem chamado William Marion Branham. Note a importância desta coluna de fogo sobre o arraial de Israel, guiando um povo para uma terra prometida. Porventura, não seria a mesma coisa, a mesma evidência, o mesmo Deus, a mesma manifestação, esta coluna de fogo nos guiando
para uma terra, para um lugar, para que esse lugar prefigure a entrada agora a uma eternidade. Por isso, irmão Brana pregou o terceiro êxodo. Irmão Brana explicou, o primeiro êxodo foi quando eles deixaram o Egito e foram em direção a Canaã. Êxodo quer dizer saída, partida. O segundo êxodo foi quando aqueles judeus tiveram que sair, se exodar das tradições judaicas, da lei, para entrar no batismo com o Espírito Santo, receber o Senhor Jesus Cristo daquela forma espiritual. E o terceiro êxodo é quando esta coluna de fogo manifesta outra vez, para nos tirar do mundo, das denominações, das interpretações religiosas, para nos levar a uma terra prometida. E a terra prometida está além de Laodiceia, para nos levar até a pedra de coroa. Pedra de coroa não é Laodiceia. Pedra de coroa não é liderança de homens. Pedra de coroa não é liderança de William Branham. Pedra de coroa não é a liderança de William Branham. Pedra de coroa é liderança do Espírito Santo. Me desculpem, meus irmãos, um pouquinho gripado apenas. Pedra de coroa, meus irmãos, as pessoas confundem, não entendem, não compreendem que a pedra de coroa o mensageiro não é o William Branham. William Branham apenas vela o mensageiro da pedra de coroa. Sabe, não, meus irmãos, o mensageiro da pedra de coroa é a palavra, é a coluna de fogo. O mensageiro da pedra de coroa desce do céu, conforme Apocalipse 10, a brecha 41. Aqui desce Cristo, Apocalipse 10, o mensageiro, Cristo mensageiro. William Branham não é Cristo, William Branham não é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a coluna de fogo, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Aqui desce a palavra em Apocalipse 10, aqui desce a luz em Apocalipse 10. Que forma, que aparência ele tem durante o dia? Ele tem a aparência de uma nuvem. Aqui desce Cristo, aqui vem os cientistas, os observatórios, tirando a fotografia da palavra. A revista Science, a revista Life, publicaram a fotografia da palavra. Aqui vem Cristo para se velar e assumir uma aparência. Assim como Cristo, a coluna de fogo, a palavra veio e nasceu do ventre, nasceu de um parto virginal, colocou carne ao seu redor e a sua aparência, vimos a sua aparência, ainda que não era uma aparência desejável de se olhar, porque a Bíblia diz que ele era como uma raiz de uma terra seca. Jesus era feio.
Jesus era magro, Jesus era experimentado no trabalho, mas era a aparência da palavra, era a aparência do esposo, era a aparência do noivo, era a aparência de Deus. A Bíblia, Deus é a palavra, Jesus é a carne. Deus foi revelado da palavra à carne. O que nós entenderíamos sobre isso? Deus foi revelado da palavra à carne. Para um pouquinho, meus irmãos. Você pode pensar assim, Deus foi revelado de Bíblia à carne. Também. Mas o que o irmão Branco está dizendo, Deus em Jesus Cristo foi revelado de palavra, de coluna de fogo, à carne. Cristo é o mistério, Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 54. Ele foi revelado de uma coluna de fogo e se fez carne. A aparência da palavra, em seu estado original, nunca diverge. Apenas diverge quando toma a carne ao seu redor. Quando ela se converte em uma forma em que os homens podem tocá-la. Quando ela assume uma forma que ela pode conversar com seres humanos. Quando ela pode explicar, ser manifestada através de profetas. O que eram os profetas, diz irmão Brana? Jesus era Malaquias, Jesus era Isaías, Jesus era Jeremias. Todos eles colocados juntos eram Jesus, na sua plenitude. Malaquias era parte de Jesus. Isaías era parte de Jesus. Por quê? Porque era parte da palavra, parte. Isaías não era a plenitude da palavra. Jeremias não era a plenitude da palavra, era parte. Da mesma forma, o que era Lutero, o que era Wesley. Lutero, Wesley, eram partes da palavra, eram partes desta coluna de fogo. Parte. Mas nós não vivemos de partes. Nós podemos até comer parte da palavra, mas haverá uma debilidade em nosso corpo espiritual se nós não ingerirmos a palavra em sua totalidade, total, plena. Porque ela, em sua totalidade, é que vai nos conceder a formação deste corpo interior, deste homem interior, que vai produzir uma transformação para nós sairmos da terra. Sem a formação deste homem interior, deste homem que é gerado no nosso interior, que se alimenta da palavra do dia, de toda a palavra do dia, do acontecimento do dia, que se identifica com o que acontece no dia. E não é no dia que nós estamos vivendo, não. Nós temos que voltar ao dia em que ele desceu do céu em Apocalipse 10. Nós temos que voltar ao dia, nós estamos vivendo nesse dia. Eu estou falando do tempo do homem. Porque para nós, passou-se já mais de 50 anos, mas no tempo de Deus, ainda estamos neste dia.
Não há nada superior ao dia de Apocalipse 10. Não há nada superior ao dia em que Cristo desceu do céu vestido de uma nuvem. Não há nada, não há um dia superior ao dia dos 7 trovões. Não há um dia superior ao dia da revelação dos 7 selos. Não há um homem que possa vir e dizer que ele é superior ao que Deus fez quando ele manifestou em Brana, quando os 7 trovões foram emitidos na aparência da noiva, Brana. A aparência da palavra, a carne da palavra, o sangue da palavra, o nome da palavra. Entende, meus irmãos? A coluna de fogo precisa revestir-se de carne. Ela precisa manifestar. Para manifestar, nós, pobres seres mortais, humanos, pecadores, não podemos suportar a glória da palavra, a glória da coluna de fogo, e para que ela possa conversar conosco, comungar conosco, revelar seus mistérios a nós, ela se reveste de carne e vem e expõe o seu mistério. Só que desta vez, ele vem na forma da sua noiva. A manifestação da palavra prometida em Apocalipse 10 não é na forma do noivo. O noivo já manifestou lá entre os judeus. O noivo manifestou de um nascimento virginal. A noiva é purificada pelo sangue do noivo, pela expiação do noivo. A noiva vai surgindo ao longo de 7 eras da igreja. A noiva é Paulo, Irineu, Martim, Columba. Quando chega no tempo de Columba, a noiva morre, a noiva é perseguida, a noiva é enterrada sob o castigo romano, a perseguição romana. A noiva morre, mas a noiva ressurge em Lutero. A mesma noiva, não é outra noiva, para que possamos dizer que é uma terceira noiva quando chega aqui nos últimos dias. Não, é a mesma segunda Eva. Ela morreu com vida, ela morreu com semente, com germe de vida. Toda a semente que é enterrada com germe de vida, ela brota. Ela ressurge, ela nasce. A noiva nasceu, ressurgiu em Lutero, elevou-se um pouco mais em Wesley. Em Pentecostes, a noiva estava na forma da casca, mas na forma do 7º anjo. A noiva está perfeita para receber a palavra, a coluna de fogo. Por isso que o irmão Brandt diz, na era de Pérgamo, a palavra está na noiva. O que é que está na noiva, meus irmãos? É a Bíblia ou é a coluna de fogo? É os dois, mas o irmão Brandt está falando, a coluna de fogo está na noiva. A noiva comeu a coluna de fogo. O que é isso, irmão? Apocalipse 10, verso 8 a 11. João tomou o livrinho da mão do anjo forte e comeu o livrinho há 2000 anos atrás, fazendo uma representação. Aquilo foi um ato consumado, aquilo foi consolidado há 2000 anos atrás. O ato do casamento, o ato da união, o ato matrimonial de marido e mulher, a palavra descendo no 7º anjo, a palavra sendo engolida, sendo comida, sendo mastigada pelo 7º anjo, o 7º anjo e a palavra tornando-se um, a noiva e o noivo tornando-se um. Quando ele desceu do céu, quando a palavra desceu do céu, quando Apocalipse 10, verso 1, irrompeu nos céus
do oeste americano. Ela estava prestes a se fazer carne, a se tornar carne, a se materializar. Cristo é o mistério de Deus revelado, 207. Vocês notaram quando aquele anjo à esquerda da constelação vinha descendo e se materializando? Matéria, carne, ossos, pele, olhos, boca, nariz, pés, boca, língua, voz, profetiza outra vez. Por que profetiza outra vez? Porque a noiva já tinha profetizado na primeira era da igreja, na pessoa, na aparência de Paulo, na aparência de Pedro. Esta mesma coluna de fogo escreveu a Bíblia, o Novo Testamento, e a noiva profetizou. Irmão Branham diz isso na mensagem A Obra-Prima, quando ele viu as noivas passando, ele viu a primeira noiva, a noiva da primeira era, a noiva, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja que tinha a liderança da coluna de fogo, a igreja que tinha a liderança da palavra, profetizando, produzindo mandamentos, produzindo estatutos de como um crente deve proceder e como deve crer, como deve ser batizado, como deve orar, como deve andar. A noiva profetizou na primeira era da igreja. Irmão Branham viu na visão. Vá na mensagem conferir, meu irmão. Não fique só nas minhas palavras. Lá do parágrafo 176 em diante, irmão Branham teve a visão das noivas. Então a primeira noiva passou, perfeita, linda, marchando ao som de uma doce melodia cristã. Depois que ela passou, vieram as igrejas. Não era a noiva, eram as igrejas. A igreja da Ásia, a igreja da Europa, e por fim veio a igreja americana. Todas elas não eram a palavra, não tinham a liderança da palavra, não tinham o entendimento da palavra, não tinham a perfeita compreensão das escrituras. E quando o irmão Branham viu todas elas passando, Lutero, Wesley, e quando chegou nos pentecostais, que era a noiva americana do movimento pentecostal, elas estavam nuas, sem roupa. Eram lideradas por uma bruxa, uma feiticeira, o Concílio Mundial de Igrejas. E irmão Branham quase desfaleceu e disse: Senhor, é isso que nós vamos te apresentar? Todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço, e todas as noites, e toda a meditação. Então Deus disse: ela passará outra vez. Essa noiva que passa outra vez, não somos nós, meus irmãos, não. Somos nós, mas não somos nós. Essa noiva que passou outra vez, está representada na pessoa do sétimo anjo. Ou vou dar uma pausa para você meditar, para você ruminar. Esta noiva passou na pessoa do sétimo anjo. Porque é um erro grotesco, é um erro incalculável tirar o William Branham da noiva. O povo olha para o irmão Branham, o povo olha para as mensagens do irmão Branham e o confundem com o Senhor Jesus, o confundem com o noivo. E os excluem, os colocam à parte do noivo, quando ele mesmo é um membro desta noiva. Ele mesmo teve que ser guiado por Jesus Cristo, pela palavra, pela coluna de fogo. William Branham não podia fazer nada de si mesmo. Ele precisava ser orientado pelo Espírito Santo. Um homem comum, um homem que nem eu e você, simplesmente separado para o serviço, separado para poder fazer uma representação, estar em um lugar e tomar a atitude em nome de alguém. E eu creio que aquela atitude de crer na palavra, ele me representou. Aquela atitude de dizer amém ao Espírito Santo, dizer amém a esta coluna de fogo, me representou. A noiva passou pela segunda vez,
A obra-prima, estou falando da mensagem, a obra-prima, a visão das noivas. O irmão Branham disse, ela passou, e na segunda vez que ela passou em Paulo, e ela passou em Branham. O irmão Branham, William Marion Branham diz, ela é alfa e ômega, ela é alfa e ômega, a aparência da noiva, a forma da palavra, ela é alfa e ômega. Os meus queridos irmãos, pregadores, ministros da mensagem, eu também já errei, eu também já disse que alfa e ômega era Jesus e Branham. Não são duas manifestações corpóreas que representam o noivo. Não, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, aquele homem, ele foi o noivo. Não foi ele que disse que ele era alfa e ômega para ter uma outra manifestação do noivo, não. Quando ele disse eu sou o alfa e o ômega no livro de Apocalipse, ele já estava na forma da palavra, ele já estava na forma da coluna de fogo. Ele disse, eu sou o primeiro e o último, eu estou na primeira mensagem. Irmão Branham disse, o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério do profeta São Paulo e o último ministério do profeta William Branham são o mesmo. São noivas que têm o assim diz o Senhor. O profeta São Paulo tinha o assim diz o Senhor. É o primeiro ministério, é o primeiro raiar da luz da coluna de fogo. Que coisa boa! E o último ministério, na noiva, ela tem o assim diz o Senhor, Pérgamo 57, ela quem? Ela, a Branham, a noiva Branham, a noiva sétimo anjo, que me representa, que te representa. Nós não podemos ser um movimento à parte, nós não podemos ser uma igreja à parte, nós temos que ser não ter, nós temos que ser, não ter. Eu não tenho que ter, eu tenho que ser de alguém. Eu não tenho que ter alguém, eu tenho que ser, eu quero ser desse ministério do profeta William Branham, desse ministério da coluna de fogo, desse ministério do Espírito Santo que se materializou, se tornou matéria. A palavra se fez carne. Outra citação do irmão Branham, a obra-prima, parágrafo 170. A palavra se fez carne, de acordo com Malaquias e São Lucas 17:30. Qual é a palavra que se fez carne? É a Bíblia ou é a coluna de fogo? Meus irmãos? Ele ainda citou Malaquias 4. Pode escolher. É a coluna de fogo se materializando. É Cristo se tornando matéria. Por isso que o irmão Branham diz, nesta mesma mensagem, a obra-prima, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos agora. O segundo Adão e a segunda Eva. O segundo Adão estava pronto na pessoa, na aparência, na forma do Senhor Jesus. A segunda Eva está pronta na forma, na aparência do sétimo anjo. Não, mas você, nós compomos esse membro do corpo, este último membro eleito do corpo. O irmão Branham diz no quarto selo, e leu o que o doutor Lee veio, trouxe uma notinha. Irmão Branham, aqui está escrito o que disse Irineu, segundo mensageiro, que quando o último membro do corpo entrasse, quando o último eleito, o último membro do corpo entrasse, a coisa seria revelada. Na tradução antiga era parágrafo 60 do quarto selo. O último membro, cada membro é constituído de centenas, de milhares de indivíduos.
Mas há um membro chamado Lutero, há um membro chamado Wesley e há um membro chamado Branham. Quando Branham entra, a coisa tem que ser revelada. Agora nós somos indivíduos que compomos esse membro. Somos indivíduos que nos identificamos com aquela mensagem. O último membro, e se aparecer mais um membro, mais um nome, não é membro do corpo do Senhor Jesus, não é membro do corpo da noiva. Foi além. E todo aquele que acrescentar, Jesus disse, São João, Apocalipse 22, 17, 18, eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Acrescenta a mensagem, acrescenta um nome a mais, onde não há um nome superior acima desse nome que nós estamos enxergando no 7º degrau. Ainda que esse nome do 7º degrau sobe a pedra de coroa. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então não fique aquém, não vá além. A aparência da palavra. Meus irmãos, vamos rapidinho. A palavra falada é a semente original, primeira parte. Eu creio que a Bíblia é a palavra, toda a verdade. E Jesus é a palavra manifestada. Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. Agora o irmão Branham está falando de Jesus, a carne, e a palavra, que é a coluna de fogo, são o mesmo. Irmão Branham diz na mensagem O Julgamento, meus irmãos, eu vou terminar rápido, certo? O Julgamento, parágrafo 4, o julgamento. Senhor, irmão Branham está orando, cremos ser esta a última comissão à igreja. Cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, o Verbo é a palavra, é a coluna de fogo. E cremos que nenhum homem é melhor que sua palavra. Portanto, cremos que esta palavra és tu. Esta palavra, esta coluna de fogo é o Senhor Jesus Cristo. E cremos que és tu, o qual é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vem hoje, ó Deus Pai, na forma da palavra. Que forma que o irmão Branham está o chamando? Vem, Pai, na forma da palavra. Vem, grande Espírito Santo. Venha entre nós. Esta coluna de fogo. O irmão Branham está orando. Venha até nós. Permita que as pessoas vejam que tu és o Cristo ressuscitado. Porque o irmão Branham diz que Jesus, quando ele voltou, subiu ao Pai, ele voltou à forma original. Ele voltou àquela coluna de fogo. Venha e permita que as pessoas vejam que tu és o Cristo ressuscitado. E ressuscitado neste último dia, na forma em que tu disseste que estarias. Olha, Jesus prometeu estar em uma forma manifestado em sua igreja nos últimos dias. Ele veio e identificou-se através da coluna de fogo, trabalhou com este indivíduo chamado William Marion Branham desde o seu nascimento. A palavra entrou naquela cabana
na manhã, na madrugada do seu nascimento, pairou sobre o bercinho, porque estava prestes a se revelar na forma que ele prometeu. O que ele prometeu? São Lucas 17:30. O Filho do Homem manifestaria. O que é o Filho do Homem? Provando sua palavra 222. O Filho do Homem é a palavra, alimento espiritual, em seu devido tempo, 176. Filho do Homem é a palavra. O que é a palavra? A palavra é a coluna de fogo, meus irmãos. Se vocês ficarem me escutando, nós vamos entender que a palavra é esta coluna de fogo. Muitas vezes o irmão Brana fala a palavra, nós achávamos que era a Bíblia. Eu, quando lia Pérgamo 56, 57, a palavra está na noiva, eu achava que era um versículo da Bíblia que estava na noiva. Jesus Cristo, salva-nos! Esforça, ajuda a nossa fé, Senhor! A palavra na noiva é a coluna de fogo. Vem na forma que tu prometeu, Senhor. A palavra manifestada. Quando tu estiveste na terra, tu foste a palavra profetizada, manifestada em uma forma humana. A aparência da palavra. E a palavra está profetizada para este dia. Vem, Senhor Jesus, e traz isto até nós. Hoje, a palavra, faz tua interpretação da palavra. Aleluia. Vem, Jesus, vem e interpreta a palavra para nós. Vem, entra neste corpo, assume esta aparência, esta forma e interpreta a tua palavra. Deus não precisa de nenhum intérprete, diz o irmão Brana. Ele faz sua própria interpretação, ele a manifesta, isto dá a interpretação. Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 77, a forma que ele prometeu que estaria. Olha a forma que ele prometeu que estaria. Deixa eu ver aqui, 1 em 1 milhão, parágrafo 10. Retornar a nós nestes últimos dias. Mensagem 1 em 1 milhão. Parágrafo 10. E ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nestes últimos dias, nesse tipo de ministério. Isso será após o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas e a cura divina, ou seja, após a era pentecostal. E assim por diante. Estas coisas é do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Este ministério do próprio Cristo representado entre seu povo. Coluna de fogo. Amém? Exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. Em seu corpo, a noiva. Jesus prometeu manifestar nos últimos dias, fazer as mesmas obras que ele fez quando ele esteve entre os judeus, manifestado em seu corpo, a noiva. Ele prometeu manifestar na forma de sua noiva. Por isso, quando chegou os dias da voz do sétimo anjo, a noiva já estava perfeita. Não faltava um braço, não faltava um olho, não faltava um busto. Ela é linda. Essa noiva é maravilhosa. Esta noiva segue o cabeça. Esta noiva segue a liderança da coluna de fogo. Esta noiva não segue o Concílio Mundial de Igrejas. Esta noiva Brana, esta noiva representada no sétimo anjo, segue a liderança da palavra. A palavra é a cabeça dela. E eu vou atrás
da coluna de fogo, eu vou sendo orientado pela coluna de fogo. Quem eu vejo lá conversando com a coluna de fogo? Eu vejo Moisés e a palavra conversando. Eu vejo Moisés descendo do monte e transmitindo o recado da palavra, o recado da coluna de fogo, o recado de Cristo. Quando ele desceu do monte pôr do sol, ele veio trazer o recado da coluna de fogo. Ele veio trazer o recado, os seus mistérios, os seus segredos. E eu me submeto, e eu digo amém, e eu me identifico com isso, e eu me regozijo com isto, e eu faço parte desta noiva. Eu pensei que eu era, mas eu não sou. Pensei que eu era, e eu estava noutra noiva, e representado além da palavra, mas ele me buscou, ele me salvou, ele abriu o meu entendimento, ele abriu o nosso entendimento, para entender que nós fomos além. Nós não ficamos com 100%, nós tratamos de injetar algo além. Nós pecamos, perdoa-nos, Senhor. Nós fomos além. Cristo é revelado em sua própria palavra. Meus irmãos, ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Qual é o corpo? O corpo da noiva. Então, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado. 77, Cristo é revelado em sua própria palavra. 108, veja, meus irmãos, não há nenhum intérprete particular, ele faz a sua própria interpretação. 108, Cristo é revelado em sua própria palavra. Deus fala e a interpreta ele mesmo, então revela isto a quem ele deseja e esconde de todos os outros. Ele não tem que revelar isto a ninguém, a não ser que deseje fazê-lo. Ele está todo expresso nas Escrituras, portanto, tudo já foi conhecido. Ele simplesmente está sentado lá, olhando isto acontecer, simplesmente vendo o corpo ser feito e voltar à forma de sua noiva outra vez. Em Brana, temos a forma da noiva, temos a palavra assumindo a forma da noiva, temos o livro assumindo a forma da noiva. 141, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. A sua carne agora é a carne da noiva. Não é a carne do noivo, não é a carne do esposo, como se ele precisasse morrer outra vez para poder sair outra mulher do lado dele. Não! Estamos errados, temos que admitir nosso erro. Quando nós dizemos Deus estava no irmão Brana e agora está na noiva, nós estamos errados, nós estamos sendo instruídos pelo intérprete que interpretou a Escritura a Eva. Deus no irmão Brana é Deus na noiva, Deus no irmão Brana é Deus na igreja, é Deus na forma da noiva, é a Eva manifestada, é a Eva e a palavra satisfeita com a sua noiva perfeita e completa, manifestada sobre a terra. Assim como o noivo fez as obras que fez, ela também fez as obras que ele fez lá no princípio e fez maiores obras do que ele fez. Meus irmãos, os irmãos estão pregando mensagens assim, ó, vai vir um poder sobre a igreja e a noiva vai fazer milagres. Ai, a noiva já fez! A noiva já ressuscitou mortos, a noiva já criou esquilos, a noiva já deu vida a um peixinho morto, a noiva já mandou a tempestade parar.
A noiva já fez tanta coisa, a noiva já deu o seu ventre para a palavra já entrou na noiva, a palavra já engravidou a noiva já está dando luz a filhos. Os filhos da pedra de coroa, os filhos da era da noiva, da era do filho do homem, da era abraâmica, da era do rapto. A palavra não é o William Branham é a noiva, que recebe a palavra, que recebe a coluna de fogo. E Apocalipse 10, 1-7, eles se tornam um, provando a sua palavra. 236, foi quando Cristo desceu, foi quando o anjo forte desceu e materializou-se, tornou-se um com a palavra. Ele e ela tornaram-se um. Prometeu voltar outra vez na plenitude de sua carne, pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja, Sodoma como ela está, o que aconteceu? E Jesus Cristo manifestado, olha meus irmãos, para um pouquinho, Jesus Cristo manifestado, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é o Logos, Jesus Cristo é a coluna de fogo, Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. Vem, a sua igreja é sua noiva, é o seu indivíduo, é aquele escolhido para tal ministério, a união invisível da noiva de Cristo, o mesmo Jesus. Tudo nesse talo tem que estar morto, aleluia. Talo é Lutero, borla é Wesley, casca é Pentecostes, grão é Brana. Tudo neste talo tem que estar morto. Isso é palavra minha, não é o irmão Branco que diz aqui. O que o irmão Branco diz, nós vamos ler aqui agora. Ó. Tudo nesse talo tem que estar morto, aleluia. Não podem ver onde estamos parados? A vida está novamente no grão, que é exatamente o mesmo grão que caiu na terra. Qual é o grão que caiu na terra em Niceia? A noiva. O mesmo Jesus na forma da noiva, a forma da palavra, a forma, a aparência da coluna de fogo. Aqui hoje, o mesmo Jesus, o mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra, as mesmas manifestações, a mesma característica. Deus é identificado pelas suas características, não é pela sua aparência, é pelas suas características. Originalmente, ele tem a mesma forma, a mesma aparência, mas quando ele manifesta, ele tem formas diferentes, mas as características continuam a mesma. A característica da palavra é discernir, saber, conhecer o segredo dos corações das pessoas. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Esta é a característica da palavra. Olha, meus irmãos, esta é a característica da palavra, não é a característica da Bíblia. Vê? Tem horas que nós falamos palavra é a Bíblia e tem horas que nós falamos palavra é a coluna de fogo. A característica da palavra é discernir os pensamentos dos corações das pessoas. O que fez Jesus? Sabia qual era o nome de Pedro. Simão, teu nome é Simão e tu é filho de Jonas. Ele sabia que aquela mulher junto ao poço era uma mulher com problemas, que tinha tido 5 e estava com o 6º homem. A palavra sabia, antes mesmo que Filipe fosse chamar Natanael, a palavra tinha visto Natanael orando debaixo da figueira. A palavra, nos últimos dias, meus irmãos, deixa eu ler só mais um parágrafo aqui. Meus irmãos, desespero 54, olha como a gente... Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O Espírito Santo, a coluna de fogo. O vemos descer visivelmente ante o povo,
até mesmo o fotografamos. Ah, que coisa boa, tem umas frases na mensagem que nos enlouquece, nos deixa feliz, faz-nos rodopiar de alegria, até mesmo fotografaram o Espírito Santo, fotografaram a palavra. Desespero 54, o vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo o fotografamos, o vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é o William Branham, não é simplesmente um pregador, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora ele está encarnado no corpo da sua noiva. Desesperos 54. Irmão Branham, que coisa boa, irmão Branham. Agora ele está encarnado no corpo da sua noiva. Como é o nome desta noiva? Como é o nome deste indivíduo que o Espírito Santo estava encarnado, fazendo as mesmas obras que ele fez lá atrás? O sétimo anjo, Branham. Vocês têm medo de expor, de falar, de dizer onde é que o Espírito Santo estava? O Espírito Santo estava na noiva. Ele não encarnou em Lutero, ele não encarnou em Wesley, mas todavia ele estava ali, produzindo aquela vida para poder gerar aquela semente, aquela planta. Mas aqui no auge, no topo, ele se encarnou na sua noiva. A união invisível 215, olha meus irmãos, olha que parágrafos gostosos, deliciosos para a alma. A união invisível 215, que união espiritual. Meus irmãos, quando o irmão Branham prega a união invisível da noiva de Cristo, os irmãos pensam que ele está pregando por quê? Será Jesus Cristo mesmo que virá entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá ela e ele como sendo um? Provando sua palavra 236. Quando é que isto aconteceu? Isto vai acontecer? Não, já aconteceu. Irmão Branham disse, ela já está unida. Apocalipse 10, o anjo forte desceu do céu, o mensageiro celestial, a coluna de fogo desceu do céu. E precisava da carne dela, sétimo anjo. Que união espiritual de Cristo, a união invisível 215. Que união espiritual de Cristo em sua igreja. Agora, irmão Branham, agora, quando a carne está se convertendo na palavra. A carne está se convertendo na palavra. A carne de quem, meus irmãos? A carne dela, a carne do sétimo anjo, a carne da noiva, a carne de Branham. Não, eu não estou glorificando o homem, eu estou glorificando a palavra, eu estou glorificando Jesus Cristo, que cumpriu sua palavra, que cumpriu sua promessa, que revelou o seu mistério, quando ele desceu na carne dela. Eu fiquei sabendo qual é o nome da palavra quando ele encarnou nesse indivíduo da sétima era da igreja, quando ele escolheu esse indivíduo e o trouxe para a câmara do rei, o trouxe para o trono do rei, para a pedra de coroa. Que união espiritual! A carne está se convertendo na palavra. Meus irmãos, que coisa boa! E a palavra está se convertendo em carne. Qual é a palavra, meus irmãos? A palavra está se convertendo em carne. Que união espiritual. Que união espiritual de Cristo em sua igreja. Agora, quando a carne está se convertendo na palavra, a igreja é a carne. O sétimo anjo foi a carne.
A palavra não é a carne, a palavra é uma luz inacessível, a palavra é o Logos, a palavra é a coluna de fogo, a palavra é o Senhor Jesus Cristo, é o casamento da palavra com ela, com a noiva, com a carne da igreja. Oh, que acontecimento! Oh, que maravilha! Oh, que bênção! Isso move o mundo visível, os mundos invisíveis, lá onde estão dormindo os nossos irmãos do passado, eles são beneficiados por Apocalipse 10, todos eles aguardaram o Apocalipse 10 e dormiram e não puderam contemplar a promessa. Mas veio nos dias da voz do sétimo anjo, e aquilo abalou, lá no Monte Pôr do Sol, lá em 1963. Eu não sei quanto tempo mais esse mundo vai durar, mas que ele já acabou, acabou! O tempo acabou! Os selos foram revelados, os trovões já soaram. Oh, que união espiritual de Cristo e sua igreja, em sua igreja. Agora, quando a carne está se convertendo na palavra e a palavra está se convertendo em carne, manifestada, vindicada. Ó, meus irmãos, último. Ao nascer do sol, 107, final do parágrafo. Essa é aquela revelação divina da palavra feita carne. Qual é a palavra? Coluna de fogo. Feita carne. Se foi carne naquele dia, por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje, meus irmãos, por meio da noiva. Amém? Olha que tesouro que nós encontramos. Essa é aquela revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Amém? Amém. Pai Celeste, quanta coisa boa a Tua palavra tem para nós. Nós é que somos ingratos, soberbos, mal agradecidos. Sempre procuramos injetar algo nosso, como Israel. O irmão Branham pregou a mensagem de Israel, escolhendo a lei ao invés da graça. Eles tinham tudo, e nós temos tudo. Nós temos tudo, Senhor. Mais do que nós precisamos, nós temos. E o irmão Branham pregou, Senhor, que eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham uma nuvem, eles tinham um profeta, eles tinham uma serpente ferida, uma serpente de bronze. Mas eles queriam uma lei, eles queriam normas, regras, e eles queriam estas normas exatamente para levantar homens grandes entre eles, para poder discutir, formular teorias, ser bons pregadores. E é o quadro de hoje. Nós queremos a lei, nós queremos interpretar, nós queremos dizer que nós somos, que nós temos, que nós fizemos. Nós escolhemos a lei ao invés da graça. Mas tem alguém que vai aceitar a graça. Tem alguém que vai se submeter e dizer, o que o Senhor trouxe através de William Branham já é o suficiente. Não precisa de mais nada. O que o Senhor trouxe através desta união do mensageiro celestial e da noiva terreal, representada no sétimo anjo, já é o suficiente. Obrigado, Pai, eu quero a graça, só a graça me basta, sublime graça. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma noite, por mais um tempo aqui diante dos meus irmãos que dedicam um tempinho para ouvir Tua palavra. Não sou digno, e o Senhor sabe, sonda os nossos corações.
Ah, Senhor, nunca nos deixe ser grande aos nossos próprios olhos, como dizia o irmão Brana. Abate-nos, quebra-nos, amassa-nos, no nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos e eu sou grato pela vida deles. Sou feliz pela vida deles. Sou feliz pela vida daqueles que confiam em nós, que confiam, Senhor, que o Senhor tem nos dado um ministério para poder pregar um pouquinho para eles. Obrigado, Senhor, obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. Hoje eu acho que nós passamos do tempo, né? Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês através da internet, né? Mais uma vez, irmão Rodolfo e família, irmã Franciele, né? Lá em Cuiabá, tem também a irmã Mariluce e o seu esposo, irmão Márcio, né, Sampaio. Deus vos abençoe, meus irmãos. Irmão Edilson, irmã Zenilde, a irmã Ariana, irmão Lucas, irmão Edgar, aqui em Porto Alegre, a irmã Aurinda Oliveira, lá em Goierê, no Paraná. Deus abençoe, meu irmão. Deus me abençoe. Irmão Antão César, meu querido irmão, precioso irmão, hein? Ali de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, meu irmão. Meu forte abraço. Que Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família. Que Deus te dê graça. É o desejo sincero do meu coração. Irmão Jailson, lá da Paraíba. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?